Salve, meus irmãos! Excelente dia a todos! Hoje eu vou tentar ser breve para falar de um assunto que é extremamente extenso: depressão. Muitos de nós temos depressão em vários graus. A depressão normalmente acontece principalmente quando você se sente solitário. Lembrando que é muito comum, eu conheço muitos casos, em que a pessoa vive numa família de 5, 6 pessoas, se reúne em eventos de aniversários, mas ela é uma pessoa sozinha, tá? Ela não consegue se comunicar e não consegue fazer com que entendam ela. E muitos desses casos acaba sendo interiorizado de uma forma tão intensa que ela se isola do mundo, vivendo dentro do mundo. O depressivo não quer dizer necessariamente aquele cara que fica enfiado dentro de casa e chorando no travesseiro, gritando lá, ó dor, ó vida, ó azar. Não. Tem várias formas de depressivo. Tem o workaholics, por exemplo. Eu fui um deles, eu fui um workaholic. Eu passei uma situação do meu primeiro casamento em que eu trabalhava aí 16, 17, 18 horas por dia. E depois de uma fase de pós-separação, pela ausência do filho, eu me tornei atleta. E, segundo dizem, com o perfil que eu tinha anterior de 0 atleta para me tornar, foi um caso satisfatório como atleta. Mas, na verdade, eu era um atleta workaholic, né? Eu usava o esporte para não cair em depressão. E depois, com os estudos religiosos, a prática dos estudos e trabalhos com cabalas, mandalas, né, os mistérios magísticos que nós chamamos, eu descobri algo interessante. O depressivo, na verdade, ele tem uma quantidade de seres espirituais ou criaturas, entenda como que você quiser, almas, espíritos, negativos ligados a ele. E esses seres que estão no polo negativo da criação, eles clamam por socorro, por ajuda, por cura espiritual, que a gente chama. E muitas vezes aquela pessoa que está encarregada de fazer a cura desses espíritos nunca se envolveu com espiritualidade, nunca se envolveu com religiosidade, nunca se envolveu com nada que é etérico. Ficou só no materialismo, só no trabalho, só no esporte, só no lazer. Essa pessoa, ela estava designada para cuidar de uma egrégora de espíritos que estavam afundados, que estavam no polo negativo da criação. E ela chega a determinado ponto da vida dela em que ela é cobrada por esses seres para serem curados. A forma de cura nós não vamos resolver agora. Tem várias formas de cura desses espíritos. Mas o que é importante entender é que a maioria das pessoas que sofrem de depressão, que podemos também até associar que sofrem de solidão, né? Essas pessoas são que têm um débito kármico muito grande. Por quê? Não sei, cara. Nós não vamos saber nunca. Só quem sabe é o Divino Criador e seus divinos tronos. Nós não temos como saber. Mas que temos como saber, através das experiências vivenciadas por muitos, não só por mim, não, por vários dirigentes espirituais, religiosos, padres e outras coisas mais, é que são esses seres pedindo ajuda. Mais nada. É uma coisa simples. Muitos médicos, me perdoem aí, psicólogos e outras coisas mais, falam assim, não, vai fazer uma atividade esportiva, ótimo, funciona? Sim. Melhora a tua alimentação, funciona? Sim, maravilhoso. Vai fazer trabalhos filantrópicos, ajuda? Sim, maravilhoso. Só que chega um determinado instante em que isso não lhe basta.
O esporte pode lhe trazer todas as glórias que você quer, o acúmulo de medalhas, de troféus que você quer, mas chega uma hora que você olha para aquelas medalhas e fala assim, legal, eu conquistei. Mas e aí? E daí para frente? Tem aquele cara que trabalha, compra a sua casa, a casa que ele quer, do seu sonho, compra o seu veículo, não interessa se é uma bicicleta, uma moto ou é um carro top, não interessa, chega uma hora que ele fala assim, e aí, e agora? Né? Chega aquele cara lá que, eu conheço vários, viu? Chega aquele cara lá que começa o seu trabalho, o seu trabalho vira uma empresa, a empresa vira uma indústria, vira uma fábrica, vira uma indústria, cresce, e chega uma hora que ele fala, bom, e agora? Gente, atendi muita gente na minha vida aí, nesse lado religioso, magístico, que passou por isso, está passando por isso. Desmancha um casamento, começa outro, percebe que está na mesma coisa. Eu conheci um cara que ele casou sete vezes, né? E ele perguntou para mim um dia assim, Cantinho, como é que eu faço, cara? Já casei 7 vezes, eu não acho a esposa certa. Eu falei, não, você não vai achar a esposa certa, que o erro está em você. E logicamente ele estava em depressão. Então eu conheço muita gente que passou por um processo inicial de depressão. E nessa fase inicial de depressão é muito simples de você corrigi-la. Basta fazer esporte? Sim, vai ajudar. Basta você melhorar a alimentação? Vai ajudar muito. Mas uma das coisas que é muito simples e poucos fazem. Muitas religiões, principalmente orientais, usam em sua casa um altar. E fazem, inclusive, oferendas com alimentos. Alimentos que ele vai consumir. Arroz, feijão, não estou falando bife, tá? Estou usando o arroz e feijão como exemplo, né? Legumes, verduras, né? Normalmente essas religiões orientais não utilizam a carne como um alimento para o espírito ligado a eles, tá? No nosso caso, que nós não temos esses hábitos, aqui no Brasil pelo menos, né? A não ser, eu tenho um altar na minha casa, tenho o hábito de acender velas e de vez em quando colocar uma canela em pó, um cravo em pó, gengibre, açafrão, folhas, verduras, flores, principalmente flores. Vocês podem observar que é comum as igrejas no dia de cultos, né, de velório, casamentos, dias santificados, como nós tivemos agora recentemente, Nossa Senhora da Aparecida, flores. Porque a flor significa a terra, a raiz significa a absorção da energia, né? O caule significa o tronco, o fortalecimento, a estrutura, a torre que nós chamamos da vida, né? Os galhos, os braços, as folhas, aonde se absorve o oxigênio e a água da chuva, as flores, que são o início da abertura para os frutos, né? Então elas também exalam perfume, dão a sua coloração e a sua embelezamento. E temos também o fruto, que é o resultado final, que quando falece se torna uma semente, volta para a terra e inicia-se um ciclo, né? Então essas são uma das formas fáceis de nós sairmos da depressão, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa semana bateu forte em mim um pedido dos mestres de fazer um trabalho sobre depressão. Não sei quem está necessitando. E esses vídeos nossos, o objetivo principal é ajudar algumas pessoas, ou aquelas pessoas que o astral direciona, principalmente aquelas pessoas que não querem ou não podem frequentar um lugar específico que possa auxiliá-las. Que muitas vezes só rezar, só orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não satisfaz. Satisfaz naquele instante, mas não resolve. E aí, nesse caso, é necessário o que nós chamamos de um resgate kármico, que é o assunto desse canal, karma. Então, o resgate kármico, o que é? É nós buscarmos essas pessoas que estão lá, no polo negativo, ligados a nós por algum motivo, por ancestralidade, por ascendência, por algo que fizemos, não sei, né?
e curá-las. E para curá-las, o que nós vamos usar? Elementos naturais, coisas da natureza, mesmo que compradas em supermercados. Tá? Eu não vou falar nome de religiões, ou de seitas, ou de países, mas tem alguns países, principalmente do lado asiático, né, os orientais, que eles fazem as suas oferendas com alimentos. Alguns países fazem com alimentos cozidos, né? Inclusive algumas religiões dos países orientais que estão aqui no Brasil fazem com elementos cozidos, exceto carne, né? E outras fazem com elementos naturais, como verduras, legumes e frutas e flores. E o que eu posso te orientar para fazer isso, quem está vivendo numa situação dessa? É sobre uma mesa, né? Acender uma vela, de preferência. Se não puder acender vela, deixa a vela de lado. Mas colocar um prato com uma fruta, 2, 3, 4. Eu diria que não precisa de muita coisa e não precisa ser quantidade. Por exemplo, o tomate é uma fruta, né? Embora muita gente entenda como legume. Pode colocar num pratinho um legume, um tomate, né? Perdão, cortado em forma de cruz, um pedaço, meio tomate, maracujá, gengibre, pera, maçã, logicamente frutas não perecíveis como a banana, como o abacate, né? Coisas que tenham uma certa vida, né? E aí você pode fazer sua oração, seu Pai Nosso, sua Ave Maria, ou uma oração pessoal sua. Por exemplo, eu costumo dizer, né? Senhor, meu Deus, meu divino Criador, os mistérios divinos da criação. Não vou especificar tronos, porque eu não conheço sobre isso. Não vou falar sobre divindades, porque eu não conheço isso. Então, Senhor, meu Deus, meu divino Criador, ou Sagrada Divindade de Jesus Cristo. Eu tenho o hábito de falar Sagrada Divindade de Jesus Cristo, né? Ou então, Mestre Jesus, ou Jesus Cristo. Peço que direcione esses elementos de cura, para estes que estão ligados a mim, causando essa tristeza, que estão causando essa depressão, que estão causando esse estado ruim em mim. E aí você direciona para as duas mãos abertas, palmadas, para aquele elemento, eleva ao alto, ao Divino Criador, a Deus, a Jesus, a quem você tem fé, e peça que irradie para aquele ser que está ligado a você, pedindo auxílio, que está gerando essa situação de tristeza, de angústia, de negativismo. Tá ok? Bom, existem várias formas de fazer isso. Pode ser comprando um vaso, geralmente um vaso com terra, um vaso... Eu falo com terra porque tem vaso que é só pedra, né? Um vaso com terra, se possível com folhas, e se tiver flores, melhor ainda, e se tiver flores com frutos, então, magnífico, porque é algo totalmente natural. Legal? Então, quem está sentindo que está entrando em estado de depressão, pessoal, é fácil e rápido, tá? Use os elementos naturais, tá ok? Fez um dia, sentiu uma melhora ou não sentiu, troque. Posso adicionar do lado da fruta, do lado da planta, do vaso, um copo de água? Deve. Porque a água está no ar que nós respiramos. Em todo lugar tem água. Em uma quantidade grande, uma quantidade pequena. E a água é um grande fluido. Tá? Já a vela era consumidor de negativos. Se puder colocar uma vela ao lado do prato, ao lado do copo d'água, magnífico ainda. Legal? Bom, eu espero ter conseguido transmitir sobre depressivos. Legal? Se precisar de alguma coisa, manda no e-mail. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.